A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 30, que a palavra de Deus ela fala assim: O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos, no Egito. Aqui fala que Deus vai adiante da gente, ele vai na nossa frente. E o Egito, irmãos, é um período que a gente passa na nossa vida. Quantas pessoas não estão no Egito? Que elas estão num processo de escravidão. Então é um lugar onde você é escravo de alguma situação. E muitas vezes Deus prepara situações na nossa vida para nos tirar dessa situação em que nós estamos vivendo no Egito. Porque Deus não nos quer escravos de situação nenhuma. Pode ser um emprego que te escravize, pode ser uma igreja que você está congregando, que está te escravizando e você não está conseguindo ter uma vida com Deus, mesmo você estando neste lugar. É um relacionamento, são situações emocionais que fazem com que você fique escravo. Às vezes é uma situação financeira sua que não se desenvolve, né? Então existem vários processos nas nossas vidas, uma doença que ela nos coloca nesse processo do Egito. E o que acontece com essa situação? Tem pessoas que se acomodam nessa situação em que vive. E nós não podemos nos acomodar no Egito em que nós estamos. Nós precisamos entender que nós temos um Deus provedor, um Deus de justiça, um Deus que tem controle sobre todas as coisas, sobre o céu, sobre o inferno. Os demônios se curvam diante do homem de branco. Eu sempre falo isso, sempre friso muito isso, para vocês sempre lembrarem disso diante das situações que vocês estão vivendo. Porque Deus muitas vezes permite coisas na nossa vida, mas ele não era o que ele gostaria. Mas ele tem propósito diante dessas permissões. Então nós precisamos entender isso. Então Deus prepara situações para nos tirar do Egito. Mas nós precisamos também estar preparados para sair desse Egito. E Deus está pedindo para você hoje desapegar, não acostumar com este sofrimento, com essa rotina, achando que Deus te esqueceu, que você vai morrer neste lugar, que não tem mais jeito, que você nasceu para ser pobre, que você nasceu para ser enfermo, que você nasceu para ser infeliz. Porque esse processo, irmãos, de negatividade, que na verdade não é negatividade que você vive, no sentido de você ser negativo, mas é o que a vida, de uma certa forma, está te oferecendo neste momento. E você está vivendo esse cenário. E muitas vezes nós precisamos mudar o nosso padrão de pensamento, que é o que eu sempre falo para vocês. Por quê? Porque tudo começa aqui primeiro. Tudo é manifestado nos nossos pensamentos primeiro. Tudo que é ligado na terra, que somos nós, é ligado lá no céu. Então, quando você coloca dentro da tua cabeça, que move toda uma energia, porque tudo começa no pensamento, e você começa a mover tudo que é de negativo, e você começa a se acomodar dentro dos teus pensamentos, achando que você não vai sair, que você não vai conseguir, que você não vai terminar essa faculdade, que você não vai conseguir a vaga daquele emprego que você tanto sonha, que você não vai conseguir casar, que você vai sempre viver na solidão, que você não vai ter um companheiro. Você começa a gerar no plano espiritual essa negatividade. E Satanás adora isso. E aí ele começa a ver na rotina do seu dia a dia que não tem mudança em você. Que você tá sempre caminhando do mesmo jeito, que você tá sempre fazendo as coisas do mesmo jeito. Aí eles começam, os demônios começam a analisar os nossos semblantes. E aí ele vê você sempre com semblante de tristeza, o semblante de fracasso, o semblante triste. Por que Deus manda a gente louvar quando nós estamos na prova? Porque os sons musicais, as notas musicais que são direcionadas para Deus, têm poder de afastar os demônios, confunde o teu inimigo, fortalece o teu espírito e te traz esperança, que é Jesus Cristo. Porque a nossa esperança ela não morre, irmão.
A esperança de quem está no mundo, né? Existe uma frase no mundo que fala, né? A esperança é a última que morre. Só para quem está no mundo e não conhece Deus, não conhece a palavra. Ainda está morto espiritualmente. Mas nós que temos vida com Cristo, nós sabemos que a nossa esperança ela não morre. Por que é importante a gente ouvir o louvor? Porque os demônios não conseguem ouvir o louvor. Porque o louvor ele está direcionado para Deus. Quem dá, eu tô falando de verdadeiros louvores, não esses louvores gospel comerciais que muitos fizeram, que vende, né, para vender CD, para vender show, que na verdade nem CD hoje em dia não se vende mais, mas vender show, vender essas coisas. Por quê? Porque o louvor verdadeiro, ele é dado para os verdadeiros adoradores através do Espírito Santo. Você pode ver que uma pessoa levantada por Deus, o Espírito Santo vem dar o louvor, ele dá as notas musicais, ele dá a composição, ele dá as letras. E a pessoa vai se inspirando no Espírito Santo, e aquele louvor, quando você ouve, ele te liberta. Você pode ver que os verdadeiros que estão na presença de Deus, que são verdadeiros adoradores, Deus sustenta. Vai passando geração, vem outra geração, eles estão sempre firmes ali. Por quê? Porque Deus está nesse negócio. Então, tudo aquilo que é de Deus, Satanás pode vir, pode levantar, ele pode tentar destruir, ele pode tentar quebrar, mas aquilo que é de Deus, ele permanece. Ele está sempre vivo. Então, você pode perceber que os verdadeiros de Deus, Deus sustenta, independente das perseguições que vêm. E as perseguições, irmãos, nada mais é do que a inveja lançada pelo inferno. E as pessoas que são usadas por Satanás perseguem o povo de Deus. Então a gente só tem absoluta certeza de que nós estamos no caminho certo por causa desses perseguidores. Eles nos ajudam, na verdade. E eles acham que estão nos prejudicando. Pelo contrário. Eles estão nos fortalecendo, porque Jesus foi cuspido, Jesus foi... ele foi desprezado, né? Ele foi banido do meio do povo dele. Então, o que acontece? Quando nós passamos pelas perseguições que Jesus passa, isso nos fortalece a prosseguir, porque nós estamos no caminho certo. E essas pessoas que estão nos perseguindo vão ser perseguidas por Deus também, porque Deus é justo. Então hoje as pessoas entram, fazem o que querem, falam o que querem e depois vão ter que colher também aquilo que não querem, né? Porque você está plantando uma coisa negativa na vida do outro, discriminando aquilo que é de Deus, porque você não sabe quem está no altar e quem não está. Porque geralmente uma pessoa que age desse jeito, ela não está em Deus. Então ela não vai ter discernimento. E mesmo nós que estamos em Deus, Deus mostra o que é verdadeiro e o que é falso, e nós não tocamos nem no que é falso, e muito menos no que é verdadeiro, porque nós temos sabedoria com Deus. Então nós temos um coração mais puro. Então a gente não entra nessas coisas, a gente não escarnece com isso. Então o que acontece? Você não pode se manter mentalmente focado nesse posicionamento negativo que você está vivendo, nessa rotina que você está vivendo. Porque Deus não tem isso para você, isso é passageiro. Então você precisa se reerguer. E você precisa mudar o teu padrão de pensamento. Se Deus chegou para você um dia, ou através de um missionário, através de um profeta, de uma palavra, do pastor, seja de quem for, ou de um louvor, ou de um vídeo que você assistiu e falou que vai libertar o teu esposo, vai libertar a tua esposa, que vai restituir o teu casamento, por que você está dando vazão para o que Satanás está falando para você? Porque Satanás, irmãos, ele é mentiroso. Ele chega para você e fala assim, olha, não vai restituir, não vai libertar, teu filho não vai mudar, você nunca vai sair dessa casa, você nunca vai sair do aluguel. Ah, esse carro nunca vai ser consertado. Ah, esse emprego que você está querendo, você nunca vai ter. Você nunca vai ter esse diploma. E aí fica no nunca, 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 e você fica absorvendo todos os nuncas que Satanás vai lançando na tua vida. E os demônios ficam aí do lado, rindo de você e lançando isso e você absorvendo. Aí o seu semblante entristece, você chora. Tem pessoas que não conseguem comer, tem pessoas que não conseguem dormir e tem pessoas que ficam extremamente agressivas. Porque você começa a não ter um autocontrole das tuas emoções. Por que Deus nos confronta através das provações? Para que nós venhamos a ter autocontrole. Então ele confronta tudo aquilo que não pertence a ele para colocar o que é dele. Por isso que o processo é doloroso e às vezes o processo é demorado. Tem pessoas que são teimosas, não aceitam o que Deus está fazendo. Eu nasci assim, é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Pega as coisas do mundo e fica com isso. E vai guardando. E aí Deus vai te espremendo para você largar essas porcariadas todas que colocaram em você.
E aí o processo começa a se tornar mais doloroso. Então, o que Deus está falando para você nessa palavra de hoje? Muda o teu padrão de pensamento. Se Deus falou que vai fazer, a palavra de Deus não volta vazia, irmãos. O que significa essa frase? A palavra de Deus não volta vazia. Quando Deus promete algo, ele vai fazer. Agora, se você desistir da promessa de Deus, aí Deus não vai concluir. Aí você não pode chegar e falar assim, mas Deus falou que ia fazer e não fez, mas você saiu do posicionamento. Enquanto era para você estar orando, você estava num churrasco falando da vida dos outros. Enquanto era para você estar jejuando, você estava fazendo coisas do mundo que não era para você fazer. Era para você estar buscando a sua santificação. Enquanto era para você ficar quieta em casa em santificação, resguardar o teu corpo que é templo do Espírito Santo, porque as pessoas acham que ninguém pode fazer tatuagem porque é templo do Espírito Santo. Mas o templo do Espírito Santo tem que ser respeitado de uma outra forma, porque Deus não está preocupado com a minha tatuagem nem com a tatuagem de ninguém. Deus está preocupado com a quantidade de pessoas que você sai, você se relaciona, porque você beija na boca, muitas vezes você não faz sexo, mas essa troca de beijo na boca é muito mais íntima às vezes do que o próprio sexo. E você fica beijando 5, 6, entendeu? E depois você quer que Deus prepare um Isaac para tua vida, né? Uma Rebeca para tua vida. Mas quantas prostitutas e prostitutos você tem pegado na rua? Pessoas que Deus não direcionou para tua vida. E aí você fica num processo de escravidão, você fica no Egito porque você não muda suas atitudes e principalmente os teus pensamentos. Se você quer algo santo da tua vida, na tua vida, um marido santo, um namorado santo, uma esposa santa, você tem que se santificar primeiro. Nós não podemos sair por aí se prostituindo dessa forma. Nós precisamos ter amor próprio, irmãos. Satanás traz prato de lentilha e muitas vezes você pega muita coisa enganado. E a troca de demônios que existe num ato íntimo é muito grande. Então você começa a trazer essa troca, fazer essa troca de demônios e você começa a ter levantes na tua vida que você não sabe nem de onde vem, mas você ficou com uma pessoa que tem demônios que escravizam ela de uma certa forma e agora está entrando isso na tua vida porque você deu legalidade. Então nós precisamos, quando nós estamos passando por um processo desse, mudar o nosso padrão de pensamento. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Porque tudo de negativo que você tem escutado, seja da boca de alguém, os pensamentos que vêm para você, sentimentos que vêm que você nem está esperando, de repente bate um sentimento em você, tudo isso é a mentira que Satanás está lançando na tua vida e você está absorvendo. E Deus está falando para você hoje, se santifique e se posicione. Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, a partir do momento que você acreditar na libertação do teu esposo, na libertação da tua esposa, Deus fará. Na hora que você acreditar que Deus vai abrir aquela porta de emprego, Deus vai abrir a porta de emprego. Na hora que Deus falar que vai te curar, Ele vai te curar a partir do momento que você acreditar nessa cura. E nós precisamos exercer esses pensamentos positivos diante do Senhor. Porque Deus trabalha de acordo com a nossa fé. A nossa fé, quem coloca em nós é Deus, mas nós precisamos mudar o nosso pensamento, porque com pensamento negativo a fé não consegue ser exercida. Deus não consegue colocar fé em você. Então você precisa mudar o teu padrão de pensamento. Não olhar para o cenário que você está vivendo. Não olhar para o Egito que você está agora. Não, agora eu quero sair desse Egito, Senhor. Não quero mais essa escravidão. Eu não vou ficar mais nesse posicionamento. Eu vou mudar o meu pensamento. Então Deus está falando para você hoje, mude o teu pensamento. Porque eu tenho coisas maravilhosas para fazer na tua vida. Mas enquanto você continuar insistindo na negatividade e absorver tudo de negativo que Satanás coloca em você, eu não vou conseguir trazer o novo. Eu não vou conseguir trazer coisas positivas para você. Então se posicione diferente. Pense diferente. Pense com a cabeça de Jesus Cristo. Jesus é extremamente positivo. Não fique preso no passado, não fique preso em coisas negativas. Mude o teu padrão de pensamento. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. A palavra de Deus não volta vazia. Deus não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Então toma posse da tua vitória, mude o teu padrão, porque Deus está te tirando do Egito hoje. A partir do momento que você se posicionar e você se colocar onde Ele quer, pensando positivamente, eu vou conseguir, Deus vai fazer, eu vou tomar posse da minha vitória e do meu milagre. Deus vai estar entrando hoje com este posicionamento seu. E te dando a vitória e te dando o milagre. Toma posse dessa palavra, muda o teu padrão de pensamento e creia que Deus tem poder para executar e fazer além do que você tem pedido e esperado. Agora é a hora de você sair desse Egito. Toma posse no nome de Jesus.